A paz do Senhor Jesus, povo de Deus, estamos em mais um momento Adora que Melhora. Aqui é a irmã Naila. O Senhor tem uma palavra linda aos nossos corações. O tema é: Senhor, me ensina a confiar em Ti. Senhor, me ensina a voltar a confiar em Ti. Nós iremos meditar no livro de Esther, capítulo 4, o versículo 10 e 11, que diz assim: Então falou Esther a Ataque, mandando dizer a Mardoqueu. Versículo 11. Todos os servos do rei e o povo das províncias do rei bem sabem que todo homem ou mulher que se chegar ao rei no pátio interior, sem ser chamado, não há senão uma sentença de morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro, para que viva. E eu nesses 30 dias não tenho sido chamada para ir ao rei. Glória. Neste capítulo, vimos que Mardoqueu descobre um decreto de extermínio a todo o povo judeu. Ele fica profundamente triste. Rasgou as suas vestes, vestiu pano de saco, e essa atitude simbolizava indignação, profunda dor ou humilhação diante de Deus. Este decreto foi feito por causa do ódio que Amã tinha por Mardoqueu. Quando o rei Assuero engrandeceu a Amã, todos se prostraram diante de Amã, exceto Mardoqueu. Então Amã ficou irado e planejou um jeito de matá-lo. Como Mardoqueu era judeu, ele disse ao rei Assuero que havia um povo que tinha leis diferentes, que não cumpria as leis do rei, que ele deveria fazer um decreto para que todos fossem exterminados. E assim o rei entrega o seu anel a Amã para que o decreto fosse feito e selado com o anel do rei. Daí, meus irmãos, nós vimos a rainha Esther ser chamada por Mardoqueu para interceder junto ao rei pela vida dos judeus. Quando ela é informada do decreto e do pedido de ajuda do seu tio Mardoqueu, ela manda dizer para ele que se alguém fosse à presença do rei sem ser chamado, era morto, exceto se ele baixasse o cetro. E que ela estava sem ir à presença do rei há 30 dias. Quando eu li este versículo em que Esther responde ao seu tio Mardoqueu, o Espírito Santo, irmãos, falou ao meu coração que era necessário voltar a confiar em Deus. Esther, ela sabia que ela só havia chegado ao trono, melhor dizendo, que ela só era rainha, porque Deus havia colocado ela lá. Mas na hora que a prova chega à sua porta, ela temeu. Era como se ela tivesse deixado de confiar no Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, se nós deixarmos de olhar para Jesus um instante sequer, a nossa alma, o nosso coração esquecem de confiar em Deus. Quantas vezes passamos por momentos difíceis, a notícia ruim chega e parece que nós nos esquecemos do que Deus já fez nas nossas vidas e deixamos de confiar que Ele está no controle, que é Ele que dá a última palavra nas nossas vidas. A Bíblia vai nos dizer que o Senhor, Ele não muda. O Senhor, Ele é o mesmo, meus irmãos. Ele permanece estável, Ele é soberano. Nós é que deixamos de confiar nele. Eu não sei qual é a tua necessidade agora, eu não sei qual é o teu problema, mas em meio a esta dor, a este problema, a esta enfermidade, peça ao Senhor que te ensine a confiar nele de novo. Ô Paizinho, nos ensina a descansar em Ti. A Tua palavra diz, Pai, deleita-te no Senhor e Ele concederá o desejo do teu coração. Jesus, nós nos rendemos a Ti.
Nós sabemos que a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Nos ajuda, Senhor, a descansar em ti. Nos ajuda a confiar em ti como antes, Senhor. Ô Jesus, quantos corações angustiados me ouvem agora, sem esperança, mentes aceleradas, que deitam e já não dormem mais, de tanta preocupação, de tanta tristeza, de não saber como agir na situação difícil que estão passando. Quantos clamam por ti? Ouve, Senhor, a oração deles, Pai. Quantos, papai, estão pedindo o teu socorro? Socorre-os, Senhor. Paizinho, atende o clamor deste que chora, desse que está ansioso, precisando da tua paz. Passa, Senhor, o teu bálsamo, Jesus. Nos ensina a esperar com paciência no Senhor, como diz a tua palavra. Nos ajuda a não olhar para uma revolta, a não olhar para esta situação ruim, mas que os nossos olhos, Senhor, estejam firmes em ti, até que chegue o dia da nossa vitória. Oh, Senhor, nós nos rendemos a ti, Senhor. Oh, Senhor, tem misericórdia de nós, da nossa pouca fé, da pouca esperança. Talvez tenha alguém com o coração em pedaços, Pai, clamando aqui nesse momento, porque tem perdido a esperança, a confiança em ti, Senhor. Ajuda, Senhor, ajuda essa, Senhor, nessa peleja, Pai. A tua palavra diz que essa peleja não é nossa, essa peleja é tua, nós entregamos nas tuas mãos, papai. Ô, Senhor, quantas pessoas sem forças, Pai, para orar, que não conseguem mais dizer uma palavra, Senhor. Mas a tua palavra diz, Senhor, que o teu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza, papai. Fortalece vidas nesse dia de hoje, renova a fé, renova a esperança, Senhor, em dias melhores, Pai. Nós declaramos que o Senhor é suficiente, papai, nas nossas vidas. Que a tua presença é incomparável, é insubstituível, Pai. Mas corações, papai, os nossos corações, Senhor, são enganosos, são ansiosos demais. Nos preocupamos com tantas coisas, papai, que tiram até mesmo a nossa paz, Senhor. Mas hoje nós nos rendemos a ti, Senhor. Nós entregamos no teu altar, Senhor, todas as nossas necessidades, angústia, preocupações. Como o Senhor ajudou aquele pai do menino, Senhor. Nos ajuda na nossa incredulidade. Nos ajuda a não perdermos a nossa fé, mas sim a descansar em ti, Senhor. Porque nós sabemos que o Senhor tem o controle de tudo, Pai. Oh, Jesus, nos ajuda a voltar a confiar em ti, como a rainha Esté confiou, que chegou a arriscar a sua vida por amor ao seu povo, que tomou a decisão, Senhor, de entrar na presença do rei, só confiando em ti, Senhor. Porque antes ela jejuou 3 dias com todo aquele povo, ela orou, Senhor, apresentando aquela causa, Senhor, e crendo, confiando que o Senhor ia dar livramento. Aleluia, Senhor. Aquela rainha Estela disse: se eu perecer, pereci. Porque ela foi confrontada por Mardoqueu a agir. Até porque ela também seria morta caso ela não agisse, porque ela pertencia ao povo judeu, Senhor. Mardoqueu teve ação no momento de dor, na hora da notícia ruim, Pai, que assim nós sejamos também, Senhor. Mardoqueu, ele teve fé de profetizar, papai, que caso ela fosse omissa diante daquela situação, de outra parte o Senhor mandaria socorro e livramento.
Senhor, nos dá, Senhor, essa ousadia, papai, de profetizar na hora difícil, Senhor, na hora da dor, Senhor, na hora da notícia ruim, Pai. Nos ajuda, Senhor, nos fortalece, levanta aquele que está abatido e está cansado, que está caído, Senhor, que está sem esperança, Pai, que não tem mais forças para nada, nem dobrar o joelho, dobra mais para falar contigo, Senhor, porque não crê mais na vitória, Senhor. Tem misericórdia, papai, desse, Senhor. Ajuda-o, Senhor. Ouve o clamor, ouve o gemido, porque tem muitos, como eu já disse, Pai, que nem falar não fala mais, só estão gemendo, Senhor. Oh, Jesus, dá vitória ao teu povo, que crê nesta palavra, Senhor. Que voltar a jejuar, que voltar a orar, que voltar a confiar, Senhor, em Ti, como o Senhor deu vitória ali à rainha Esté, Senhor. Ela entrou, Senhor, como já disse, na presença do rei. E ele baixou o cedro para ela. E nós sabemos, papai, que não foi ele, foi o Senhor que transformou o coração de pedra em coração de carne, Senhor. Usa pessoas para ajudar os teus filhos, para ter misericórdia dos teus filhos, papai. Para desfazer sentenças contra nós, Senhor. Quando ela entra diante, Senhor, ali do rei, o rei diz para ela: que é que queres, rainha Esté? Ou qual é a tua petição? Até metade do reino eu te darei. Qual é, meu irmão? Qual é, minha irmã? A tua petição hoje? Qual é a tua necessidade hoje? Essa palavra fala aos nossos corações. Qual é? O Senhor parou tudo agora para ouvir o teu clamor. O cetro do Senhor está na tua direção. Você crê? Então peça ao Senhor sem duvidar. E o Senhor te dará a resposta como ele deu à rainha Esté. E nós vimos que Amã é quem foi enforcado na forca que ele havia preparado para Mardoqueu. Anula, Senhor, todo decreto do inimigo contra a nossa vida, contra o nosso ministério, contra a nossa família, Pai. Desfaz, Jesus, as obras do diabo contra nós, como diz a tua palavra. Que todo plano feito em oculto venha se virar para quem o planejou. Em nome de Jesus. Senhor, que aquilo que o Senhor nos deu, papai, ninguém possa tocar, tirar de nós. E o que o Senhor tem para nós no futuro, que ninguém possa impedir. Assim como Mardoqueu teve ousadia para dizer que de outra parte viria socorro e livramento, crendo que aquele povo não seria executado, não seria exterminado, mesmo sem a ajuda da Esté, da rainha Esté, o Senhor faria algo, Senhor. Nós te clamamos, faz algo na situação do teu filho, da tua filha, que ouve essa palavra agora. Muda diagnóstico médico, Senhor. Muda sentenças, Senhor. Muda casamentos, Pai. Muda situações difíceis, Senhor. Muda corações, papai, ao nosso favor, para nos ajudar, Senhor. Meu Deus, tira o fermento, Pai. Muitas pessoas como Amã, Senhor, no mundo, que chegam e contam a sua versão da história, Pai, colocando fermento para prejudicar outras pessoas, Senhor. E quantos reis, Pai, ouvem apenas aquela versão sem dar oportunidade para quem está sendo inocente se defender, Senhor. Mas a tua palavra também diz que o Senhor é um justo juiz.
A tua palavra diz que o Senhor é amor, mas o Senhor também é justiça, Pai. Que os teus filhos, Pai, tenham a oportunidade de se defender, de contar a sua versão, Senhor. Prepara corações ao nosso favor, Senhor. Ouve o nosso clamor nesse dia de hoje, papai. Muda cenário, Senhor. Cessa toda enfermidade, toda confusão, toda mentira, todo fermento, toda falsidade, toda inveja, em nome de Jesus. A tua palavra diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a tua igreja, Senhor. Que toda arma preparada contra nós não prevalecerá e que toda língua mentirosa contra nós a condenamos, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Que todo o plano do inimigo, que todas as pessoas que mentem com o nosso nome, Pai, venham cair nas suas ciladas, em nome de Jesus.